Vamos iniciar o nosso programa A Hora do Chico. Estamos mais uma vez aqui à tarde do domingo para fazer a nossa gravação e começar a nossa comunicação com vocês aí na internet, pelo Facebook. O interessante é que todos os domingos a gente traz uma novidade sobre a doutrina espírita e tudo que a cerca, né? Que cerca a doutrina como toda a sua filosofia, a sua ciência e toda a estrutura que a gente quer apresentar, que é exatamente essa nova visão de mundo, que é uma visão que não é tão nova assim, né, Dejan? É uma coisa já de 1857, então não é tão nova assim. E também não é tão nova porque se a gente pensar que o cristianismo, que é exatamente a nossa base, a nossa estrutura, ela faz, sei lá, pelo menos 2000 anos que está aí, que está vigorando, é que as pessoas tornaram ela meio obscura, né? O cristianismo ficou meio que turvado por certas mentalidades, ou por certas ideias, ou pontos de vista. Boa tarde, né, Dejan? Boa tarde, Vaguinho. Boa tarde a todos os amigos que estão nos acompanhando, como sempre. E como o Vaguinho disse, nós estamos aqui exatamente para tentar diminuir essa distância entre a certeza e a incerteza e principalmente falar sobre esta doutrina que, mais do que uma religião, é acima de tudo uma ciência. Não é uma ciência, como eu sempre digo, como a ciência convencional, essa ciência da experimentação, essa ciência dos laboratórios, da confirmação, mas a ciência do espírito. E a doutrina nos oferece um amplo campo para um debate e para que as pessoas possam refutar, até mesmo não aceitar e não acreditar naquilo que ela traz, porque ela é aberta para qualquer confronto, para qualquer debate. Quando nós estávamos aqui já pensando no nosso tema, o tema do livro, Ação e Reação, e hoje no capítulo 2, que são comentários feitos pelo instrutor daquela instituição de acolhimento e de cuidado com aqueles espíritos que partem daqui em situações de difícil compreensão. Chamamos os espíritos mais embrutecidos, os espíritos sofridos. Consequentemente, nós sabemos da responsabilidade que eles têm e que nós temos ao transmitir e passar essas informações. Então, como eu sempre digo, a religião sou eu com os outros. A religião é uma congregação que reúne os fiéis e que esses fiéis seguem uma teologia, uma crença no Deus, e tudo isso é dirigido por um livro que é chamado um livro sagrado. Cada religião tem seu livro sagrado, cada religião tem seu sistema de crença. Já a fé não sou eu mais com os outros, a fé sou eu comigo mesmo. Então, todas as vezes que eu preciso estabelecer um sistema de fé, é preciso que eu tenha a anuência e tenha, com certeza, uma convicção dentro de mim. Porque muitas vezes, Vaguinho, admitir o que a razão aceita não é ter fé, né? Ter fé é crer. E muitas vezes sem protestar o que o raciocínio recusa. Isso. Muitas vezes tudo está levando você a uma crença, a um acreditar, mas a fé não lhe dá esse suporte. Por quê? Porque a fé ela é mantida em 3 pilares fundamentais, que são a confiança em si, a confiança na vida e a confiança em Deus. Se você tiver essas 3 coisas bem estruturadas dentro de você, consequentemente você é uma pessoa de fé. Então a fé é um momento de eu comigo. Eu não preciso estar ligado a nada nem a ninguém. É minha fé. Eu posso até ser uma pessoa que tenha toda uma dificuldade de entender uma crença e uma religião e ter fé. Agora, a espiritualidade, essa sim sou eu com Deus. Então nós estamos aqui falando exatamente da espiritualidade. E quando eu falo em espiritualidade e falo em eu com Deus, então a gente pode fazer vários comentários dentro dessa perspectiva, dentro desse entendimento. Por exemplo, teme a morte, já que a gente fala tanto na morte, e esse livro é exatamente nos mostrando a passagem de uma existência para outra, porque as pessoas dizem assim, Vaguinho, a saída de uma dimensão ou a passagem, só existe mundos, não são dimensões.
Dimensão é aquilo que é medido por dois sistemas, altura e comprimento. Então, o mundo espiritual é um mundo adimensional. Nós vivemos no mundo tridimensional, lá é um mundo adimensional, onde as coisas seguem uma outra perspectiva, porque aqui nós lidamos com o tempo linear. Então, passado, presente e futuro, tudo está dentro de uma perspectiva linear. Já o mundo espiritual não segue essa mesma ordem. Por isso que tempo para eles é bem diferente do que é tempo para nós. As pessoas, não, como é que os espíritos têm noção de tempo? Claro que eles têm uma noção de tempo, mas um tempo relativo. Então, com relação à morte, muitas vezes as pessoas dizem assim, um parente meu morreu, eu queria saber como é que ele está e aonde ele está. E eu digo, facilmente eu sei. Pelo menos eu tenho uma ideia. Ele vai estar num lugar onde tudo que é necessário para ele continuar a sua realidade, o seu projeto, será suficiente para que ele possa ser amparado, ser protegido. E geralmente essas instituições espirituais, lá nesse outro mundo, ou nesses outros mundos, ela tem esse papel. Então, teme a morte aqueles que se afligem em face do desconhecido. Porque geralmente as coisas desconhecidas, elas deixam... Causam medo, né? E é como também aqueles que se deixam impressionar pelos erros de uma teologia medieval, como você muito bem falou no começo, né? São as crenças que a gente ainda traz de algumas religiões, o atavismo, que com certeza dá a gente uma ideia de céu, uma ideia de inferno, né? Então, se você é uma pessoa boa, com certeza você vai para o céu. Se você não é, infelizmente você vai ter que ir para o inferno, né? E aí as pessoas esquecem que a vida continua. Então, nada na vida, pelo menos dentro da lógica do nosso pensamento, é definitivo. A vida é uma transição e a vida é transitória, né? Então, todos nós precisamos pensar um pouco nisso e, com certeza, fortalecer a nossa crença, abrindo espaços para um maior entendimento. Então, vamos debater, vamos discutir e vamos estar cada vez mais conscientes daquilo que nós estamos dizendo. E são dois fatores, Vaguinho, fundamentais para que isso seja mais verdadeiro dentro de nós. Um é estudar e o outro é observar. Fantástico. Dejan, maravilha, nós estamos estudando naturalmente o livro de Ação e Reação. Estamos no 2º capítulo já. Na sexta-feira passada nós começamos já os comentários do instrutor sobre o mundo espiritual e sobre a equipe, né? E o interessante é que vocês podem, através da internet, fazer perguntas a respeito do livro Ação e Reação e de tudo que a gente está fazendo aqui, que a gente está comentando aqui durante a tarde de hoje. Então vocês podem se comunicar, tá, pessoal? Eu estou olhando daqui do Facebook, acompanhando a filmagem e naturalmente estou acompanhando também todos os comentários, os likes que estão sendo dados, né, as curtidas, como queiram, né, mas likes ou curtidas é a mesma coisa. E vocês podem fazer as perguntas de vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida durante o programa sobre o que a gente está falando, sobre o que a gente está discutindo aqui, vocês podem, e a gente em tempo real vai responder a vocês tudo que vocês perguntarem, naturalmente dentro das nossas limitações de conhecimento, que a gente não sabe de tudo. Doutrina espírita é um negócio muito rico e muitas vezes as pessoas até fogem, extrapolam do tema doutrina espírita para perguntar temas que são até correlatos, né? Tudo é vida, né? Exato. Tudo é vida. Se tudo é vida, tudo pode ser perguntado, tudo pode ser questionado e a gente vai tentar aqui responder todos os questionamentos. Exatamente. E com certeza estaremos abertos para as eventuais perguntas. E dando sentido e continuação ao nosso estudo, eu coloquei aqui, Vaguinho, como foi mostrado na sexta-feira, 3 textos que são bem correlatos e estão inseridos dentro do que nós vamos mostrar nesse capítulo. Então ele diz aqui: ninguém pode carregar os fardos de suas dores. Isso é maravilhoso, eu achei isso maravilhoso. Então, eduque-se e cresça com os seus sofrimentos. Wagner, isso tem muito a ver com uma coisa chamada autonomia. Nós estamos hoje vivendo uma crise muito grande, principalmente com relação aos nossos jovens, porque eles não estão tendo autonomia. Maravilhoso. Eles não estão lutando para buscar as suas conquistas, eles não estão querendo se frustrar,
eles não estão querendo fugir muitas vezes da disciplina, da ordem, consequentemente vão se criar pessoas resistentes, não vão passar pelas experiências naturais, como ele diz assim, crescer com o seu sofrimento. Não é crescer sofrendo, não. É crescer com as adversidades. E tudo que nós entendemos como adverso a nós, causa um desconforto, e esse desconforto, se ele não for bem entendido, ele leva-nos ao sofrimento. Eu costumo sempre dizer, a dor não é outra coisa senão um dispositivo que Deus, com a graça que Ele sempre tem para conosco, nos dá para avisar que algo dentro de nós está fora dos limites, né, estabelecidos por suas leis. Porque as leis de Deus são leis inderrogáveis, são leis imutáveis, né? Mas elas têm o benefício da lei que nos favorece e nos faz crescer. Porque muitas vezes você diz assim, mas eu estou sofrendo tanto, mas talvez seja esse sofrimento a grande mola propulsora para projetos futuros da sua vida, são suas conquistas, né? Então jamais alguém entenderá como você deseja os problemas complexos de sua existência. Veja que ele fala aqui de complexo, e é verdade, uma vida é uma coisa muito complexa. Ora estamos para cima, ora estamos para baixo. Em alguns momentos alteramos o nosso humor, o nosso comportamento. Basta que um fato novo aconteça que tira a gente totalmente daquele momento, né? Aí ele diz aqui, muito importante também, exercite o silêncio. O silêncio, como eu disse, é um termo que tem dupla face. Ele é interface. Por exemplo, o silêncio para uma pessoa que quer meditar, que quer aquietar a sua mente, se harmonizar, é uma beleza. Mas você imagina o silêncio para um depressivo. Nossa Senhora. Ele é crucial. Né? A pessoa que está com depressão, que se entrega ao isolamento, né, à solidão e ao silêncio, ela sofre muito. Então veja como ele diz assim, exercite o silêncio. Saiba lidar com os seus momentos. Entendeu? Isso, aí vem mais uma vez, Vaguinho, a parte da autonomia. Agora, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente partir daqui para o mundo espiritual, todos esses valores serão de importância muito grande para os nossos projetos futuros, né? Aí ele diz aqui, ninguém seguirá ao seu lado indefinidamente. Isso tem tudo a ver com as relações e principalmente com a tão temível morte. Ninguém vai viver sempre. Todos nós vamos ter um dia que nos afastar um do outro. Pelo menos dentro dessa experiência é o que nós entendemos. Mas que essa separação nunca será definitiva, porque o amor que une uma relação, ele não morre. Seria muito triste a gente construir uma coisa tão forte como o amor e vê-lo morrer. Seria Deus morrer junto com ele, né? Então, portanto, acostume-se com a solidão, como nós falamos. Até porque ninguém acreditará que suas aflições são maiores do que a dele. Se eu vou contar muitas vezes minha história, a história triste é a minha, né? Você nunca... Então, geralmente acontece isso. E é verdade, né? Todos nós temos uma história muito pessoal, né? Aí ele conclui aqui, um minutinho só, liberte-se de tudo isso com o trabalho no bem, ou seja, fazer o bem. Porque eu digo sempre, olha, Wagner, o amor não é um sentimento, o amor é uma ação. O sentimento é o que vem depois da ação, já é uma reação. Ou seja, tudo que você faz sem que haja um objetivo pré-determinado, por exemplo, você passa na rua e você acolhe uma pessoa caída, você não pergunta primeiro o nome dela, quem é ela, você faz aquilo, isso é uma ação de amor. Agora, o que você vai sentir depois de feito isso, aí passa a ser um sentimento de amor, mas o amor verdadeiro, ele é uma ação. Então é preciso que você tenha uma confiança plena em você, tenha uma confiança na vida e principalmente uma confiança em Deus. Aquilo que nós falamos no início que foi sobre a fé, né? Com certeza. Entendeu? Eu acho muito interessante, Dejan, que a maioria das pessoas tem uma preocupação muito grande. Você falou que geralmente o sofrimento do outro a gente sempre quer acha sempre que é menor do que o nosso, né? A gente sempre acha que o nosso sofrimento é enormemente maior do que o que o outro sente. E geralmente a gente tenta suplantar, parece que uma guerra, uma disputa de sofrimento. Não, mas quem sofre mais sou eu, mas quem sofre mais sou eu. E as pessoas têm uma mania. Hoje mesmo, pela manhã, eu gravei um vídeo falando sobre reclamar. A gente reclama demais da vida. Eu mesmo sou um dos que tem o tempo todo de tomar conta dessa coisa de reclamar,
porque eu reclamo muito, né? Eu acho interessante que um palestrante aí, eu estava até comentei até no vídeo, um palestrante falou que toda reclamação que ele tem, ele coloca num caderno, e ele disse que agora abandonou o caderno, porque ele disse que não tem caderno suficientemente grosso, e ele está agora botando num tablet, e sempre tomando conta dessas reclamações, porque a gente reclama demais, agradece pouco a vida, né? A tudo que a vida nos proporciona, nos dá, e isso é de uma ingratidão terrível, porque muitas vezes você tem uma vida muito boa se comparada à vida de outras pessoas, ao que as outras pessoas passam em relação ao sofrimento. Então a gente tem duas coisas aí, né? A gente acha sempre que sofre mais do que o outro, e a gente sempre reclama demais sem agradecer absolutamente nada. O que é que você acha? Não, inclusive esse pequeno texto que eu trago aqui do Dr. Jorge André nos ajuda muito com certeza, a fortalecer mais ainda esse seu pensamento sobre essa reclamação que faz parte da vida de todos nós. Então ele diz assim: se nossas tarefas são harmônicas, é claro que o lastro positivo impulsiona o processo positivo, ou seja, se você está movido de pensamentos bons, tudo que é de bom tem uma forte tendência a ocorrer em função disso, porque nós somos um campo que gera uma onda de possibilidade. Essa onda ela vai se expandir de acordo com a capacidade que nós demos a ela, e ela vai buscar, né, como sendo uma força de interação, aquilo que nós desejamos. Eu digo sempre, Wagner, tudo que você deseja está pronto, esperando por você. Agora é preciso que você viabilize uma condição para chegar até isso. Porque é muito fácil a gente desejar, a gente sonhar. Agora a gente também precisa mover. Aí é onde vem aquela parte da autonomia, mover uma força interior, né? Um empenho, uma vontade, acima de tudo, uma fé, para que você possa ir aonde você deseja e com certeza conseguir o que você tanto espera. Tá esperando. Aí entra aquela minha velha prerrogativa: Deus não espera nada de nós, nem quer nada de nós, porque Ele já sabe o resultado de tudo isso. Aí eu vou fazer isso por Deus. Não faça, porque Deus tem tudo. Não adianta, Deus já é tudo. Se você disser que Deus é de Deus, se Ele é dono de tudo, como é que você vai dar alguma coisa pois aí? O que é que Ele quer de nós? Ele não quer de nós nada. O que Deus espera, também nada. Porque Ele já sabe de tudo. O Criador, ninguém mais do que o Criador, sabe da sua criatura. Então, Deus não vive ao acaso, Deus é uma causa. A causa dele tem começo, meio e fim, traçado unicamente por Ele. Agora, o que Deus faz é manifestar o seu amor incondicional dentro de cada um de nós. E cabe a cada um de nós encontrar e se nutrir desse amor. Fantástico. Então nós precisamos buscar isso. Então ele diz assim: caso contrário, haverá atrasos e retardamentos de nossa caminhada para o infinito. Assim, a evolução vai respondendo com os fatores negativos ou positivos que cada ser desenvolve em face do seu livre-arbítrio. Veja o que ele está dizendo. Todos nós temos que entender que a vida trata com, ou nos coloca na condição de escolher o que nós queremos. Se você se envolve com coisas positivas, sua escolha será, com certeza, uma vibração no sentido positivo. Né? Ainda tem o terceiro texto, Wagner. Esse é fantástico, porque é uma advertência. E é do mesmo autor deste livro, Ação e Reação. Sim. Nosso repórter do mundo espiritual, André Luiz, né? Que nos traz pelas primorosas e sagradas mãos, podemos assim dizer, do nosso querido Chico Xavier. Né? E lá no nosso lar ele diz assim: ó irmãos da terra, ele fazendo uma advertência a nós: quanto de vós poderias evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Aquilo que a gente falou no início, a autonomia, né? Preparar-se. Como é que eu posso ir ao plantio se eu não preparar a terra? A semente ela não vai encontrar na terra os nutrientes necessários para que ela se desenvolva. Para tanto, é necessário que a gente tenha sempre essa prerrogativa do preparo, né? Preparar. E mais adiante ele diz: acendei vossas luzes antes de enfrentar a grande escuridão.
Quem de nós procura se precaver disso, né? A gente primeiro entra na escuridão para depois, tateando, buscar a luz. Temos esse péssimo... Quer dizer, a gente não se previne, Não né? previne. Então, ele disse, pega a lanterna antes, para prevenir, de forma prevenida. Eu falo isso muito, sabe em quê? No relacionamento. As pessoas se encontram e não tem aquela coisa de ficar, né? Sim. E ali eles começam a se entender e, de repente, eles estão dentro de um sistema de convivência e muitos fatos ainda precisam ser vistos. Porque é muito fácil a gente conviver a superficialidade. O sofrimento muitas vezes se dá na profundidade. É quando eu vou ver que eu estou lidando com uma pessoa que, como eu, é um ser humano que possui virtudes, mas também possui defeitos. E a gente precisa trabalhar isto. E esse aqui é o principal motivo da convivência. Agora, sempre dizendo que você jamais poderá deixar e abrir mão do que é seu em prol do outro. Da sua individualidade. Rompendo com a sua individualidade, entendeu? A convivência é um compartilhamento. Quer dizer, ninguém vive a vida de ninguém, né? Ninguém pode colocar a própria felicidade nas mãos de uma outra pessoa. Olha, Wagner, não vale a pena. Não vale a pena você ver uma pessoa abrir mão do que é dela por você, porque ela vai fazer isso até o dia que ela achar interessante. Quando ela não achar, ela não faz mais. É como eu digo sempre, eu vou morar na tua casa e lá eu tenho que seguir rigorosamente as regras da tua casa. Eu não posso, porque a casa é sua. E essa casa vai ser minha? Não. Eu estarei nela até quando você achar interessante a minha presença. No dia que você não quiser, você me manda embora. E eu vou para onde? Se eu passei a vida toda morando na casa dos outros. Aí aonde vem exatamente aquilo que a gente começou, a gente falou no início, sabe? Entendeu? É você cuidar de si mesmo, você construir dentro de você. Isso foi e tem sido o principal material de trabalho do próprio Jesus. Reconhece, procura entender que o reino, esse reino que eu vim implantar aqui, ele não é onde vocês pensam que é. Porque esses reinos que estão sendo construídos aí, eles vão cair. Porque as coisas que não têm consistência e que não estão sendo construídas dentro de cada um de nós, elas não têm nenhuma importância. E a gente dá uma importância tão grande, né, Wagner? Por isso que a humanidade tem sofrido tanto. É o materialismo desenfreado. Entendeu? Então, eles suai agora para não chorares depois. E o pior, né, Dejan, que o materialismo de hoje não é igual ao materialismo do século XIX, onde surgiam todas aquelas ideias com a desesperança das religiões, né? É um materialismo sem base e sem estrutura, é o materialismo pelo materialismo, é aquela história de você acreditar mais no teu carro, na tua casa, na tua fazenda, na tua casa de praia, do que em você mesmo, do que você internalizar e se aprofundar na tua mente, no que você precisa para ser feliz e por aí vai. É porque é que eu digo, quando eu não tenho nada em casa, eu vou buscar fora de casa. Entendeu? Então o germe das qualidades superiores são os nossos valores, os quais nós devemos sempre saber que serão o nosso principal patrimônio. E, consequentemente, isso vai servir para que nós possamos reestruturar, né, a nossa nova proposta de vida e, ao voltarmos, trazermos tudo isso como material de trabalho, tanto para a nossa libertação como para a nossa evolução. Porque, como eu sempre vejo, quando nós aqui chegamos, nós trazemos as nossas virtudes, mas também trazemos os nossos defeitos, as nossas faltas, e, consequentemente, isso precisa ser visto, isso precisa ser trabalhado. E muitos não entendem, acham-se vítimas, porque vem aquela condição de ser o escolhido, porque comigo, meus amigos, todos nós estamos diante de um projeto feito por um ser que não errou. Jamais, se qualquer coisa na sua vida for identificado como injusto, Deus errou. O mundo é feito e é montado por injustiças, porque ele é um mundo de provas, é um mundo de reparação, é um mundo de penalidades, um mundo de erros, mas está dentro desses conceitos e se entrega a esses valores daqueles que estão com isso comprometidos. Por isso que ele dizia e diz,
que venha o escândalo, mas ai daquele que seja o provocador deste escândalo. E a gente não está percebendo isso. Então as pessoas, não, porque o mundo está melhor. O mundo está muito melhor. Nós já superamos os circos dos horrores. Nós já superamos a Inquisição. Ah, mas se fala do homem-bomba. Minha gente, a Idade Média era o que mais tinha. Mas tinha de forma natural. Não se chegava a matar matavam-se milhares. Hoje em dia é um escândalo, né, Dejan? As pessoas se escandalizam com o homem-bomba, se escandalizam com a violência, com a morte, quando ela é divulgada na televisão. Anteriormente, até o século XIX, 18 para 19, às vezes eram muito frouxas ainda existia escravidão, ainda existia, a exploração do homem pelo homem, de uma forma aviltante até. Quer dizer, são tantas coisas que melhoraram no mundo, né? As descobertas das vacinas, a evolução da comunicação. Aliás, a gente vê tanta desgraça porque a comunicação evoluiu. Porque as desgraças sempre existiram, sempre estiveram aí no mundo. Você concorda comigo em relação a isso? Não tenha dúvida. O problema que eu sempre vejo, Vaguinho, é o comodismo, é a paralisia mental que a humanidade hoje está vivendo. Não é? A facilidade que tem, por um lado, possibilita uma grande dificuldade para outro. Para você ter ideia, eu vi isso de um cientista. Ele disse: todo o conhecimento do homem, tudo que o homem conhece, não faz ele acrescer em 1/1000 segundo a vida de uma mosca. E o que ele desconhece seria capaz de construir um universo. Veja como nós somos ainda pequenos, né? Dentro dessa grande obra. Agora, o que acontece? É que nós nos acomodamos diante das coisas que são tão importantes e, consequentemente, nós avançamos consideravelmente numa área. A área da ciência hoje ela tem nos dado surpresas a cada instante. A tecnologia ela avança de tal forma que a gente não sabe mais como possuir um aparelho atualizado, porque a cada dia está se atualizando. Mas o homem não é capaz de perdoar, ele é incapaz de fazer uma caridade desprovida de qualquer outro sentimento, ele não perdoa, entendeu? Ele é intolerante, ele é inconsequente, ele é agressivo. Quer dizer, esses fatores são os principais fatores para alavancar o progresso da humanidade, ainda estão reprimidos e enclausurados no coração dos homens que resistem e não querem mudar. Por quê? Porque é como dizia e disse Allan Kardec, é a chaga da humanidade, né? Tanto é o orgulho como o egoísmo. E tem uma coisa muito, muito engraçada, é que Allan Kardec, ele era um grande, além de um professor, ele era um cientista, um observador, e ele tinha as suas colocações. E quando ele estava codificando o Livro dos Espíritos, ele chegou a perguntar ao Espírito de Luz, né, o que era a missão. Ele disse: a missão é o que você está se propondo a fazer. E ele disse: e eu terei ajuda na minha missão? Ele disse: claro que você terá ajuda. Aí ele disse: se eu falhar? Ele disse: a gente arranja outro. As pessoas são muito, a obra tem que continuar, gente. Quer dizer, a carruagem tem que andar, né? Olha, eu quando era professor via muito isso. Quando eu morrer, eu quero ver o que vai ser. Menino, voltam, as pessoas chegam até os melhores. O mundo se renova a cada instante. O projeto Exatamente. De Deus não está na minha consciência nem na tua. Deus não trabalhou para dirigir a minha mente, a minha consciência, nem a sua. Eu digo sempre, Deus nós somos o varejo. Na realidade é nossa arrogância que nos leva a pensar que nós somos muito mais importantes do que nós somos. Porque somos, mas não. Eu digo isso todo dia lá no Chico. Se eu não fizer aqui, vem outro e faz. Não tem estrelismo, não. Deus não trabalha com isso. Porque é o filho privilegiado de Deus. O filho escolhe, Deus não escolhe. Não sei da grandeza de Deus. Não pode, seria até uma maldade dizer que Deus escolhe. Deus está em tudo, Deus é um Deus que se manifesta em tudo. Você subestima Deus quando você diz que ele escolhe. O filho escolhido de Deus, hoje Deus olhou para mim. Meu Deus, quer dizer que Deus nunca olhou para você, está olhando hoje. Se você se acha o filho escolhido, um dia desse você não era escolhido, então você era um preterido, um esquecido. Não, gente, a coisa é muito mais simples,
mas a gente complica porque vem as crenças, vem os dogmas, aí isso com certeza faz a gente pensar e não querer abrir uma possibilidade, uma ventilação, né, nesse campo do pensamento. Aí, voltando, Vaguinho, a gente está nesse nosso livro Ação e Reação, esse capítulo 2, que eu até disse, é um capítulo que traz para nós importantes advertências, informações, mas muita motivação, né? E aí, eles lá sentados, né, o André Luiz, né, com o Hilário e Drúzio, eles todos conversando. Porque o Drúzio é o instrutor principal, né? É o principal, é o que coordena, inclusive um espírito que já passou por dificuldades. Muitas dificuldades, aliás, né, Deja, muitas vezes a gente pensa que as pessoas, que os espíritos que estão lá instruindo, foram bonzinhos sempre, são espíritos extremamente evoluídos e tal, e não são pessoas comuns que passaram pelas dificuldades, passaram pelos problemas, superaram essas dificuldades e hoje estão fazendo a instrução dos espíritos. Então, eles só falam daquilo que eles conhecem muito bem. É por aí. Inclusive, quem pensa que o anjo da guarda, que nós tanto falamos, foi instituído por Deus prontinho. Esse nosso anjo da guarda foi um espírito tão igual, até inferior a nós, em jornadas anteriores. Ele está ali para nos ensinar, e para você ensinar, você tem que passar pelas experiências do aprendizado. Né? E ali, eles sentados ali, e dizendo, o recinto a que demandáramos era confortável e amplo, mas a expressiva assembleia, né, que lotava aquele ambiente, em grande parte, era desagradável e triste. Veja que eles estavam vivendo um momento de grande dificuldade. Né? Então, um ambiente desagradável, né? E ao mesmo tempo triste. Suponhamos que fosse um hospital, né? Um hospital de atendimento Sim. a pessoas pobres, doentes, né? E de toda ordem. Né? Aí ele dizia, ao clarão de vários lampadários, poderíamos observar de largo estrado em que nos instalávamos com o orientador, os semblantes, veja o que é que ele diz aqui, os semblantes disformes, que em maioria ali congregavam, ou seja, as pessoas estavam ali, ele via na fisionomia daqueles espíritos o sofrimento que eles carregavam. Sofrimento. Veja que mesmo saindo desse mundo para o outro, eles não se libertaram de suas dores nem dos seus sofrimentos. Isso é uma das coisas que mais me perguntam, viu, Dejan? E eu acho que é interessante a gente até esclarecer, porque não só tem espíritas olhando o nosso vídeo pelo Facebook, nem escutando a rádio, quando nós editamos o programa. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, Wagner, vocês falam tanto, né, que o espírito chega lá, continua sofrendo, então para que danado a gente sair do corpo, se a gente vai continuar sofrendo do lado de lá, se a gente vai continuar sentindo as dores que a gente sentia aqui? Como é que se faz isso, Dejan? Como é que se processa essa coisa da gente chegar lá, ainda ir para um hospital espiritual, muitas vezes levou um tiro, ou então perdeu um braço, uma perna, e a gente vê sangrando e sente todas as dores? Como é que funciona isso? Eu ainda hoje comentava com um amigo, Vaguinho, eu dizia assim, você dá a quem não pede já é ruim, imagina a quem não quer. Né? Então, é muito difícil isso. A doutrina espírita nos dá todos os dias esse puxãozinho de orelha, nos dizendo o seguinte, você não tem que ir buscar. A proposta ela é boa, o produto ele é bom, fique tranquilo que quando precisarem virão buscar. Esses espíritos eles estão embrutecidos porque eles sequer estão sabendo como estão, em que lugar estão. Tudo para eles ainda é uma grande incógnita. Ou seja, vem primeiro a revolta, né? O porquê. Porquê de estarem ali, né? Tudo aquilo ali forma o que eles chamam de enquistamentos mentais. São os cistos mentais que estão ali na mente deles, e aquilo não se dissolve com qualquer coisa. É preciso que eles sejam trabalhados, é preciso que eles sejam... E eles estão exatamente para isso. Veja aqui o que é que ele diz. Aqui e ali se acomodavam assistentes e enfermeiros. Olha, lá no mundo espiritual, assistente social, enfermeiro, como existe aqui, cuja posição espiritual era facilmente distinguível pela presença simpática com que encorajavam os sofredores. Aí você veja como eles já modificavam o ambiente
dando o tom de amor, de carinho ao próximo. Verdadeiros trabalhadores do bem, né? Você veja, hoje você chega no... Com todas as condições, viu, gente? Não é igual aos hospitais públicos no Brasil, não. Pois é. Que os coitados dos enfermeiros, dos médicos, não tem nem condição de tratar. Lá no mundo espiritual, pelo menos, tem essa diferença grande. Que é você ter pessoas que estão realmente tratando de você de uma forma muito carinhosa, e né? Muito aproximada. Disponível em todos os propósitos que forem necessários, sem distinção, sem fazer nenhuma diferenciação entre cor, idade, sexo, nacionalidade, são todos iguais. E a pergunta que se faz, Dejan, é o seguinte: todo mundo tem que passar por isso. Você morreu de alguma coisa, de um acidente de automóvel, perdeu um braço, ou levou um tiro, ou então infartou. Você sente as dores, todos sentem as dores, ou isso é uma condição mental de cada um e que para uns funcionam de um jeito, para outros funcionam de outro? Tudo está, Vaguinho, numa área chamada de psiquismo. Né? É a consciência que se despreende dessa realidade, e para onde ela vai, ela leva todos os seus valores, né? Os seus traumas, né? As suas decepções, mas leva também os seus valores, suas alegrias. E ele vai exatamente se colocar no lugar aonde houver maior necessidade para que ele tenha essa ajuda, esse amparo. E, consequentemente, ele vai receber o socorro necessário, mas isso tudo dando a ele sempre as doses, como a gente chama aqui, homeopáticas. Tem coisas que não